para a leitura muito atenta de Efésios, capítulo 6. Leremos os primeiros 4 versos. Efésios, epístola de Paulo endereçada aos Efésios, 6º capítulo, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Temos conversado sobre família nesse mês de maio, e hoje quero conversar com vocês sobre as lições que podemos aprender e assimilar com esses versículos preciosos que saíram da pena do apóstolo dos gentios, debaixo da inspiração e capacitação do Espírito do Senhor. Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Gente, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa bem diferente. Autoridade é coisa boa, autoritarismo é coisa negativa. Autoritarismo é uso exagerado, corrompido, prejudicado e distorcido da autoridade, que é uma coisa boa, uma coisa positiva. O problema é que, no afã de combater o autoritarismo, a sociedade combate também a ideia e o conceito de autoridade. Lógico, quando isso é conveniente. É aquela velha história de jogar a água da bacia fora junto com o bebê. O desprezo pela autoridade e a rebeldia são características de uma sociedade distante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, afirmou que a desobediência aos pais e a rejeição à autoridade são marcas do mal e da corrupção dos últimos dias. Em diversos sentidos, essa atitude de hostilidade em relação à autoridade tem sido fruto do pensamento moderno, de vertentes da psicologia e também da pedagogia, que em nome da autonomia, da capacidade do indivíduo, excluem a ideia de autoridade. Eu admito que fico muitas vezes impressionado com os desenhos e com os seriados que são produzidos e destinados ao público infanto-juvenil. Em muitas dessas produções, a dinâmica é mais ou menos a seguinte: as crianças são super poderosas, são super capacitadas, enquanto os adultos são sempre estúpidos. Isso não acontece por acaso, certamente. Tudo isso faz parte de um grande esforço para desconstruir o conceito legítimo e benéfico de autoridade, sempre rotulando a ideia de autoridade como algo antiquado, como algo impopular. Mas antes de prosseguir colocando todo o problema com a autoridade na conta da geração atual, é importante nós retrocedermos um pouco na história. Porque o problema com a autoridade não é um problema apenas da sociedade contemporânea, é problema do ser humano. E essa história, essa dificuldade, remonta aos primórdios, aos pródromos da história. Nossos primeiros pais tiveram esse mesmo problema. Os antigos tiveram esse mesmo problema, também foram desobedientes. A Bíblia Sagrada, no capítulo 3 do livro do Gênesis, descreve para nós aquelas situações que culminaram na desconexão espiritual do homem com Deus. A teologia chama aquilo que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis de queda. Essa palavrinha queda não ocorre nas Escrituras, mas é designativo bom e adequado do que aconteceu ali.
A queda do homem foi uma tentativa de independência, de autonomia em relação a Deus em cada aspecto da vida. O homem passou a buscar em si ideais de verdade, bondade e beleza. O homem passou a procurar essas coisas fora de Deus, em si mesmo ou no universo ao seu redor. Nós, sempre que consideramos o texto de Gênesis 3, precisamos apreciar e considerar o caráter altamente probatório daquela narrativa. A narrativa de Gênesis capítulo 3 não repete uma história ingênua sobre uma simples maçã que foi roubada. Pelo contrário, envolve um teste radical relativo à disposição do homem de obedecer e permanecer no comando divino. Eu tenho a impressão de que o texto de Gênesis capítulo 3 não nos impressiona, não nos impacta como deveria. Porque essa história de fruto roubado lembra a gente lá no fundo dos gibis do Chico Bento. Lembra a gente daquelas histórias engraçadas, agradáveis, de peraltices infantis. Não é esse o caso de Gênesis capítulo 3, porque nesse capítulo nós encontramos toda a rebeldia, todo o desejo de autonomia do homem pecador em relação ao seu Senhor e Criador. Prezados irmãos, depois dessas palavras, podemos nos aproximar mais e melhor do texto de Efésios. Nos primeiros 3 capítulos de Efésios, Paulo fala tudo aquilo que Deus fez na história através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus está reconciliando consigo mesmo a humanidade alienada por conta do pecado. Paulo faz essa exposição teológica densa e ao mesmo tempo coerente nos primeiros versos, nos primeiros capítulos de Efésios. A partir do capítulo 4, Paulo volta-se da exposição para a exortação. Paulo deixa de falar daquilo que Deus fez em Cristo para se concentrar naquilo que nós, gente que foi alcançada pela graça do Senhor, deve e precisa fazer. Aqui a gente pode observar mais uma vez o incrível poder de movimento da teologia do apóstolo Paulo. Numa hora ele fala sobre assuntos altamente teológicos, ele fala sobre a excelência da pessoa do bendito Filho de Deus, e em outro momento, dentro da mesma epístola, Paulo se concentra naquelas questões domésticas, familiares. O mesmo homem que fala sobre a grandeza do Senhor, fala sobre a excelência da pessoa e obra de Jesus, também fala sobre como a gente deve se comportar lá em casa, de segunda a domingo, como o crente deve lidar com a esposa, como o marido crente deve lidar com a esposa, como filhos crentes devem se relacionar com os seus pais. Meus irmãos, aqui em Efésios, a partir do capítulo 4, Paulo volta-se da crença para a agenda. Aqui em Efésios nós encontramos um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e das suas muitas implicações. Quando alcançamos os capítulos 5 e 6 de Efésios, encontramos orientações de Paulo para a família. Nós já falamos semanas atrás sobre o que Paulo ensinou acerca da relação entre marido e mulher. Hoje vamos nos concentrar nas recomendações de Paulo no que diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos. Bem, nós precisamos compreender tudo isso a partir da ideia de autoridade, de liderança e da recomendação do apóstolo Paulo em Efésios 5:18. Ali, Paulo determinou que o crente não se embriaga com espírito, com vinho. O crente é cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É a ordem do apóstolo Paulo. Quem vive cheio do Espírito, louva a Deus com salmos e hinos, verso 19. Quem vive cheio do Espírito sempre dá graças a Deus em nome de Jesus, verso 20 do capítulo 5. O marido que é cheio do Espírito ama a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa que é cheia do Espírito é submissa ao seu
marido. A relação entre pais e filhos deve ocorrer dentro desse princípio de sujeição e também de submissão recíproca no temor de Cristo. A primeira lição que nós aprendemos com o texto de Efésios é que os filhos devem ser obedientes. Filhos devem obedecer a seus pais. Essa sessão começa com a instrução de Paulo direcionada aos filhos e aos pais. E você que prestou bastante atenção à leitura desses versículos, verificou que, primeiramente, Paulo se dirige aos filhos para só depois se dirigir aos pais. A palavra empregada por Paulo para fazer referência à obediência significa obedecer depois de ouvir. Obediência para a Bíblia, para a Escritura, é obedecer depois de ouvir. O filho obediente escuta com atenção, com interesse as instruções do seu pai e da sua mãe. Obediência bíblica é obedecer depois de ouvir. Filhos crentes obedecem aos pais no Senhor. Filhos crentes procuram sempre se assemelharem a Jesus, que na condição de filho sempre foi obediente ao seu Pai celestial. A referência do filho cristão é sempre Jesus Cristo, que sempre foi obediente à vontade perfeita do seu Pai. Meus irmãos, escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo declarou em Colossenses 3:20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo apresenta uma série de motivos pelos quais os filhos devem obedecer a seus pais. Em primeiro lugar, obedecer aos pais é justo, é apropriado, é adequado, é pertinente, é razoável essa postura de obediência. Afinal de contas, a obediência faz parte da lei de Deus, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Pais viveram mais do que seus filhos. É justo obedecer aos pais porque os pais são mais velhos. E quem tem mais idade tem mais experiência. Isso é inegável. Pais viveram mais, pais são mais experientes, portanto, eu devo ouvir o que o meu pai, o que a minha mãe tem para me dizer. O ruim dessa história é que eu sou filho, e eu já fui mais moço. Eu sou moço ainda, né? Não parece, mas sou. Eu já fui mais moço, e eu me recordo bem que com 18 anos, eu me achava maduro demais. Depois que eu entrei no seminário com 21 anos e que me casei com quase 22, aí que eu não precisava de recomendação nenhuma. Eu já sou experiente, eu já sou homem feito. E o jovem é arrogante, não é mesmo? Hoje, depois de alguns anos, eu vejo quão imaturo eu fui em todas as áreas da minha vida, desde marido, desde filho, até como obreiro, seminarista aqui dessa igreja. Eu tenho um colega pastor que diz que todo pastor deveria pedir desculpas para a sua primeira igreja, porque é imaturo demais. Vocês já tiveram que lidar com muita imaturidade da minha parte, e a gente vai crescendo e se desenvolvendo com o tempo, não é mesmo? Então é justo obedecer aos pais, porque pais são mais velhos. É justo obedecer aos pais por questão de gratidão. Não é fácil criar filhos, não é mesmo? Não é barato. É orçamento apertado, é trabalho para limpar, é trabalho para dar comida, entre outras as coisas. É justo obedecer aos pais. O segundo motivo que Paulo apresenta é que obedecer aos pais é um mandamento com promessa. Nós encontramos nos 10 mandamentos a orientação de honrarmos pai e mãe. Ou seja, desobedecer pai e mãe é tão pecado
quanto matar e mentir. Desobedecer os pais é tão pecado quanto a idolatria, ou seja, obediência é questão seríssima para as Escrituras Sagradas. E a Bíblia tem promessas para os filhos que são obedientes. São duas. É uma promessa dupla. A promessa é de prosperidade e a promessa é de longevidade. Por último, Paulo afirma que obedecer aos pais é grato diante do Senhor. Deus se agrada da obediência, pois foi Ele mesmo quem determinou que filhos obedeçam a seus pais. Além da obediência, a Bíblia exige que os filhos honrem seus pais. E sabe o que é honra para as Escrituras? É mais do que respeito. Honra para as Escrituras é a disposição de sustentar os pais quando eles forem mais velhos. Honrar pai e mãe para as Escrituras é a disposição de sustentar os pais quando eles forem mais velhos e o orçamento ficar mais apertado. E, infelizmente, tragicamente, o que nós vemos no mundo contemporâneo é a inversão disso. De filhos que, mesmo na vida adulta, sugam os recursos dos pais. Isso não deve acontecer com o filho crente, com a filha crente. Pais, ou melhor dizendo, filhos devem obedecer aos seus pais. A segunda lição que aprendemos aqui é que pais devem criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas pessoas têm filhos, poucas pessoas se comportam como pais. Muitas pessoas têm filhos, poucos são os que se comportam como pais. A palavra grega traduzida por pais aqui em Efésios, não sei se você sabe disso, vai saber agora, refere-se apenas aos pais, apenas aos homens. A palavra que Paulo usa aqui é pai no plural. E por que Paulo dá recomendações apenas para os pais? Porque no mundo antigo, no mundo de Paulo, os homens eram quase que absolutamente ausentes na criação dos filhos. O homem trabalhava, buscava o prazer fora de casa, entre outras coisas. A mulher que deveria cuidar do lar e cuidar dos filhos. Paulo entende que não é assim, que os homens têm responsabilidade na educação e na criação dos filhos. Naturalmente que essas orientações aqui se encaixam muito bem, são muito adequadas para as mamães também, tá? Mas é importante compreendermos que as instruções aqui são dirigidas especialmente aos homens. E antes de Paulo dizer o que os pais devem fazer, ele se ocupa dizendo o que os pais não devem fazer. E o que os pais não devem fazer? Hein? Pais não devem provocar seus filhos à ira. O que isso significa? O pai não pode tratar seu filho de um jeito que ele sempre fique irado. Como pais podem provocar seus filhos? Em primeiro lugar, pais podem provocar seus filhos usando a autoridade de forma imprópria. Eu gosto muito do conceito de autoridade gentil, desenvolvido pelo pastor Ted Tripp, naquele livro maravilhoso intitulado Pastoreando o Coração da Criança. Ted Tripp fala sobre o conceito de autoridade gentil. Deus chama os pais a exercerem a autoridade, não a obrigarem seus filhos a viverem em função de seus desejos. A autoridade do pai serve para orientar o filho no caminho do Senhor. E o grande exemplo de autoridade gentil é Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo servo e soberano. Jesus Cristo possui toda a autoridade, mas veio ao mundo como um servo. Jesus Cristo é o soberano que serve e é o servo
que governa. A autoridade é isso. Não é mandar o filho obedecer em tudo, satisfazer e corresponder a todas as expectativas. A autoridade do pai crente, da mãe crente, é encaminhar o filho no caminho do Senhor. Você provoca seu filho à ira quando você usa a autoridade de forma inapropriada e perversa. Segunda maneira de provocar o filho à ira é exagerando na punição física. A correção não pode virar agressão. É preciso encontrarmos um equilíbrio. É preciso também, prezados irmãos, resgatarmos e recuperarmos o uso do chinelo. Não importa se o seu chinelo seja Havaiana, Raider ou Ipanema, que é mais barato. É importante você usar o chinelo quando isso for necessário. Faz parte. Mas a correção não pode evoluir para a agressão. O equilíbrio nesse aspecto é incentivado por Provérbios 19, 18. É lógico que a gente precisa compreender o espírito da época, né? Olha lá o que a gente encontra em Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, mas vamos convir como é difícil ser equilibrado, não é mesmo? Muitas vezes nós exageramos a bondade e exageramos a severidade, porque exageramos a bondade, os filhos se corrompem, porque exageramos a severidade, os filhos se desesperam. Temos uma grande incapacidade de usar a vara e de recolher a vara. Temos uma grande incapacidade de santificar as nossas motivações. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que a gente precisa da misericórdia e da capacitação do Senhor para sermos bons pais. Terceiro lugar, o que pode provocar o filho à ira é a incoerência, é aquela história do pai exigir uma coisa e fazer outra. Também configura-se como algo que pode provocar o filho à ira, as críticas constantes e contínuas. Ninguém aguenta ser criticado continuamente. Tempere, misture a crítica com a motivação. Olha, eu vou te falar, apontar o erro é algo bom, é algo necessário. A gente precisa fazer isso, a gente precisa apontar o erro. Infelizmente, a nossa geração fica cada vez mais intolerante aos feedbacks. Não é? É importante a gente apontar o erro. O problema é que o mal muitas vezes se apresenta como algo bom. Por exemplo, dificilmente você vai se encontrar com alguém lá no elevador do seu prédio, você diz bom dia, a pessoa responde bom dia e diz para você, eu acordei com uma vontade de fazer o mal hoje. Dificilmente alguém se comporta dessa forma. Dificilmente o seu camarada vai dizer assim para você, olha, hoje eu estou facinho para fazer maldade. Não, porque o mal geralmente se associa a uma coisa boa. Por exemplo, o aborto, uma coisa má, feia. Geralmente se associa com a questão boa da emancipação das mulheres. O sexo ilícito, uma coisa ruim, geralmente se associa com a ideia positiva do amor. E a crueldade para com um amigo pode se associar com honestidade. Então, cuidado com as críticas, que elas não sejam contínuas. Tempere a crítica com a motivação. Pais não devem provocar seus filhos à ira, antes devem criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Criar não é só dar comida. Criar não é só mandar para a escola.
Criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor é apresentar o Evangelho para a criança desde pequena. Pais crentes, mães crentes, devem apresentar o Evangelho a seus filhos desde pequenos. Quando o filho erra, quando o filho é rebelde, em ocasião oportuna, o pai senta com o filho e diz: sabe por que você é assim? O que você está fazendo é errado, e sabe por quê? Porque você nasceu em pecado assim como o papai, assim como a mamãe. Você é pecador, meu filho, e eu também. Essa é uma má notícia, mas eu tenho uma boa notícia, que Deus em Cristo interveio na história para a nossa salvação. Meu filho, você deve crer em Jesus Cristo. Quando a gente lê Deuteronômio no capítulo 6, nós encontramos aquela orientação dos pais sempre serem intencionais. O pai deve ser sempre intencional nesse desejo de apresentar o Evangelho para o seu filho, para a sua filha. Em Deuteronômio, no capítulo 6, nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o autor prossegue e diz: você deve inculcar isso a teus filhos, e falarás disso assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você, pai crente, deve conduzir seu filho a Jesus Cristo em todo o tempo. Em todo o tempo, o pai crente deve falar de Jesus e da salvação que existe apenas em Jesus Cristo. Meus irmãos, infelizmente, muitos pais crentes não têm educado seus filhos na disciplina e da admoestação do Senhor, porque não ensinam seus filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas. Qual é o principal sonho que você tem para o seu filho? Qual é o sonho que você tem para a sua filha? É dele ser médico, juiz, promotor, jogador de futebol? Tudo isso é lindo, tudo isso é legal. Mas a gente não deve sonhar com isso. A gente deve sonhar com filhos crentes. É com filhos que confessem a Jesus Cristo. Porque se eles forem crentes, seguramente farão boas opções lá na frente. O pai crente, a mãe crente devem implorar todo dia, continuamente, pela conversão dos filhos, independentemente da idade. Então você, meu irmão, que já é mais experiente, que não tem filhos crentes ainda, continue implorando. Você, pai crente e mãe crente, que criou o filho na igreja, que o filho se desviou, continue implorando a graça do Senhor na vida deles. Criar o filho na disciplina e na admoestação do Senhor implica também em ensinar a Escritura para o filho e em orar pelo filho. Uma das coisas mais bonitas para mim é quando um pai, é quando uma mãe ora pelo filho. Independentemente da idade, faça isso, imponha as mãos sobre os seus filhos. E implore: pai, abençoe meu menino, abençoe a Isabela e o André, em nome de Jesus. Faça isso com regularidade. Ore com os seus filhos e ore pelos seus filhos com frequência, com assiduidade. No aniversário do filhinho, ore antes de cantar o parabéns. Na programação virtual do nosso presbitério, no 1º de maio, eu gostei muito de uma cena. Teve lá uma montagem e em um dos momentos apareceu o seu Pedro, homem simples e crente, foi diácono durante muito tempo aqui na Igreja Central de Jundiaí, tenho grande carinho por ele. E a cena mostrou lá o seu Pedro, tinha um bolinho, acho que era a festinha de aniversário da netinha ou do netinho. E o que o seu Pedro fez? O seu Pedro orou. O filho ou a filha deve ter pedido: pai, ore aqui por nós. Pai, ore aqui pelo seu neto, ore aqui pela sua neta. E que coisa mais linda
é quando um pai ora pelo filho. E quando um filho sabe que seu pai ora por ele. Faça isso, meu irmão, o quanto antes, em nome de Jesus. Crie seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.